called me out upon the waters, the great unknown. Aleluia! Sejam bem-vindos ao canal Vida de Deus Zoe. O Zoe, o liberar da vida de Deus, a presença de Deus fluindo através das nossas vidas. E hoje eu vim aqui trazer para vocês, ministrar uma palavra poderosa que fala sobre nós derrotarmos o nosso inimigo. Enfrente o seu inimigo. E eu quero começar lendo com você, já lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é o nosso adversário, é o nosso inimigo. É contra ele que nós devemos guerrear. É contra ele que nós devemos usar as armas que o Senhor nos deu para combater nessa guerra. É contra o inimigo que nós devemos estar atentos, nós devemos vigiar. Vigiar por quê? Porque aqui na palavra está falando que ele anda ao nosso derredor, mas ele não pode tocar em você porque você tem a marca da promessa. Se você já aceitou Jesus Cristo, se você já tem Jesus na sua vida, você tem a marca da promessa, você tem o selo em você, que é o sangue de Jesus que foi derramado, por favor, em a sua vida, a nossa vida. Então, o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando sempre uma circunstância, através de uma atitude, ele fica procurando frestas para entrar na nossa vida. Por isso nós devemos estar atentos e vigiar. Aqui na palavra, continuando, diz assim: ao qual resistir firmes na fé. Nós devemos resistir firmes na fé, mas é resistir ao diabo. Resistir ao diabo e não a Deus. Nós precisamos aprender a resistir ao inimigo. Nós não devemos ter medo do inimigo, de enfrentar o inimigo, porque a própria palavra nos diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Continuando lá em Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluias! Como eu havia dito, então, nós devemos resistir ao diabo, porque quando nós nos posicionamos para enfrentar o nosso inimigo, ele foge, ele não fica diante de um filho de Deus, porque nós devemos nos lembrar que como filhos de Deus nós recebemos a autoridade que vem dos céus. Como filhos de Deus, o Senhor nos deu autoridade para que através da palavra dele nós venhamos a vencer as circunstâncias, as palavras negativas, há tantas coisas que nos cercam no dia a dia, que tentam roubar a nossa fé, que tentam nos abalar, que tentam muitas vezes até nos tirar do caminho de Deus. E lá em Lucas 10, 19, a palavra de Deus vai dizer então, lá em Lucas 10, 19, só achar aqui, diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. O que a palavra de Deus quer falar com isso? Que o Senhor nos deu autoridade para nós derrotarmos o inimigo. O Senhor nos deu autoridade não porque nós somos bons, mas porque Jesus habita em nós. Nós temos o poder, nós temos a autoridade agindo através de nós para derrotarmos os nossos inimigos. E nós precisamos
entender que como filhos nós possuímos essa autoridade que vem dos céus e que nós não devemos nos amedrontar diante do inimigo, nós não devemos temer ao inimigo, não, porque através de nós, em nós, brilha a luz de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz claramente que o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. E fala mais ainda, que toda força do inimigo não irá nos causar dano algum. Mas para isso você precisa aprender a discernir a quem você deve guerrear, contra quem você está guerreando. É preciso saber o inimigo certo que você está lutando, para você usar as armas corretas. Amém? Continuando, lá em Mateus 4, nós vamos ver que Jesus foi levado ao deserto. E lá no deserto, o inimigo veio tentar contra Jesus. E todas as vezes que o inimigo tentou a Jesus, tentando dar poder a ele, tentando fazer com que Jesus respondesse de uma forma inesperada, vamos falar assim, todas as vezes em que o inimigo foi tentar a Jesus, Jesus venceu ao inimigo através da palavra. Jesus usou a palavra para derrotar o inimigo. E assim como Jesus usou a palavra, nós também devemos usar a palavra para derrotar os nossos inimigos. A palavra de Deus lá ainda, Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, todas as vezes que o inimigo vier tentar contra a sua vida, seja através de palavras, através de pessoas, através de circunstâncias, que você possa discernir e dar a resposta correta através da palavra de Deus, que você possa guerrear contra o inimigo com as armas corretas, através da palavra de Deus, do Espírito Santo que habita em você. E continuando lá em Isaías 54, 17, vai falar assim, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nada que o inimigo faça contra a sua vida, nada que ele tente fazer contra a sua vida irá ter sucesso. Você precisa entender que você não deve ter medo do inimigo, mas você deve enfrentá-lo. Mas não é enfrentá-lo na força do seu braço, é enfrentá-lo através da força de Jesus Cristo, através da sua palavra. Amém? Você não deve se esquecer que o Senhor te deu autoridade para enfrentar o inimigo. E quando o inimigo vier nos afrontar, nós não iremos baixar a guarda, nós não iremos baixar a cabeça, mas nós iremos enfrentá-lo através da palavra de Deus, através da luz de Deus. E quem irá sair correndo é ele, não nós. Quem tem que bater em retirada é o diabo e não os filhos de Deus. Os filhos de Deus que sabem a posição que ocupam em Cristo Jesus. Eles não temem ao inimigo, mas eles perseveram, eles permanecem no propósito, no chamado de Deus. Por mais que o inimigo venha tentar nos tirar do caminho, nós permanecemos firmes e fiéis à palavra de Deus. Lá em Apocalipse 3:20 está falando assim, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E lá em João 10:9 ao 10, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O Espírito Santo de Deus, ele é cavalheiro. Já o diabo, ele entra sem pedir licença. Ele entra através de brechas. Ele vem procurando brechas para tentar entrar na nossa vida, e mesmo quando não tem, ele vem tentando de todas as formas entrar na nossa vida. Mas Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele entra como convidado, ele entra pela porta. Ele entra pela porta do nosso coração. Já o diabo, ele vem procurando frestas para entrar, assim como o ladrão que entra pela janela, e a janela não é um lugar de entrada e saída. É a porta o lugar onde nós devemos entrar e sair. Então, o inimigo não pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, porque Jesus Cristo é o único e verdadeiro Senhor da nossa vida. Jesus, ele não é trapaceiro, Jesus, ele não é enganador e muito menos mentiroso. Jesus, ele veio para nos trazer a vida eterna. Aleluias, glórias a Deus. Também quero falar com você uma palavra que está lá para finalizar em 1 João 4 e 6. Diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Nós somos filhos de Deus e nós já temos vencido ao inimigo, não porque nós somos bons, mas porque Cristo é bom e porque Cristo já venceu por nós lá na cruz. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus que habita em nós do que ao inimigo que habita no mundo. Nós somos filhos de Deus e temos dentro de nós morando a divindade. Nós temos dentro de nós morando um Deus poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, o nosso Deus maravilhoso. Nós somos de Deus. Aquele que conhece e ouve, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Aqui, nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós que somos de Deus precisamos estar atentos a conhecer a palavra da verdade. Nós precisamos estar atentos a ter o conhecimento revelado da palavra de Deus, a ter o conhecimento que vem dos céus, que vem do Espírito Santo. Nós precisamos discernir o Espírito da verdade. Então, eu quero dizer para você com essa palavra que nós não devemos ter medo do inimigo. Eu não sei quantos já tiveram experiências com Deus e experiências até mesmo com o inimigo vindo tentar contra a sua vida. Mas eu quero dizer para você que todas as vezes que o inimigo vier tentar contra a sua vida, que você não venha baixar a cabeça, que você não venha a se sentir amedrontado, mas que você possa reconhecer a autoridade de Cristo Jesus que habita em você, que você possa usar as armas corretas, que é através da palavra que nós iremos vencer o nosso inimigo, através da oração, através da adoração ao nosso Deus. Então, todas as vezes, eu vou dizer algo para você, todas as vezes que nós começamos a caminhar mais fundo com Deus, a caminhar mais profundo com o Senhor, a ir além, a cada vez que nós passamos a buscar mais do Senhor, mais o inimigo se enfurece, mais ele fica furioso ao nosso respeito, porque não é isso que ele quer. Mas o inimigo, ele vem nos tentar, ele anda ao nosso derredor. Mas você precisa saber que você está guardado em Deus e que você não pode deixar com que o inimigo te pare, com que ele te vença, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E toda vez que o inimigo vier tentar te parar na caminhada com Cristo, você deve se lembrar
que não é você quem deve parar, que não é você quem deve fugir, mas sim o inimigo quem deve fugir de você, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero que você medite nessa palavra, medite no quanto você é amado, nunca deixe de meditar nisso, no quanto você é amado e na autoridade que Deus te deu como filho de derrotar o inimigo. Não fuja, mas enfrente o seu inimigo, que ele irá sair correndo de você. É ele quem irá fugir e não você. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Louve ao Senhor, adore ao Senhor todas as vezes em que o inimigo vier tentar contra a sua vida. Dê um glória a Deus bem alto, dê um aleluia, brade ao Senhor, cante ao Senhor. Amém? Aleluia, glórias a Deus.